Oi, Fernanda, bom dia. Bom dia, meninas. É, vamos começar, vocês estão bem? Bem, graças a Deus. Ah, Graças a daqui a Deus, pouco, bem. daqui a pouco a Fabi entra, que hoje, eu imagino, gente, dia 5 nas empresas, porque assim, quando eu trabalhava, dia 5 era o dia top, Dia né? do pagamento, né? Dia do pagamento. Então, para mim, era assim, começava na semana ali do dia 25, mais ou menos, porque eu tinha que começar a preparar o pagamento do dia 25, então até o dia 5, eram esses 10 dias, assim, a gente começava a tensão e aumentando, 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 crescendo, né? Porque aí você tinha que preparar dinheiro, tinha que preparar tudo, e contra-cheques e tudo. E era assim uma correria. E aí quando chegava, era muito engraçado assim, quando chegava no dia 4, assim na véspera, os meninos que trabalhavam comigo, eles começavam a rodear a minha mesa, falar: "E aí, Rose, tá tudo bem?" Tá, não sei o quê. Era muito engraçado. Aí às vezes eu chegava lá de manhã, eles falavam assim para mim: "Rose, quer que eu traga o teu café?" Sabe? Porque eles sabem que eu estava nesse preparo, né? Às vezes, o último emprego então, eu trabalhei 15 anos lá, e assim eu tinha que fazer as conferências de todas as comissões deles, né? De tudo que eles recebiam e tal, preparar o dinheiro, né? Preparava tudo. Aí eles começavam a rodear a minha mesa, quer café, quer alguma coisa, quer alguma ajuda, né? Tudo para que eu pudesse ser agradável, né? Para eles, era muito engraçado. Meninas, vamos começar o nosso devocional hoje. Eu queria ver uma coisa com vocês. A gente está aqui no capítulo, a gente está no capítulo 4, né, de João, né? E aí eu É, queria ver o 31, seguinte, né? 4 de João, a gente ia a partir do 31. Eu queria, assim, Deus colocou uma palavra no meu coração para trazer para a gente nessa manhã, que não está aqui nesse livro, né? E eu queria, assim, já que a gente já leu até aqui, será que a gente pode deixar de dever de casa aqui, né? Do 4, João 4, 31 até o final, que são até o 54, então são mais ou menos uns 20 versículos só, né? A gente tem aí os textos, tem aí um testemunho de uma cura, e eu gostaria assim, que a gente pudesse ler em casa, e segunda-feira a gente comenta sobre isso, pode ser? E eu queria assim, trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu fiquei aqui ontem, eu meditei nesse texto, mas assim, sabe quando você assim, algo incomodando, né, no meu coração. E aí, durante a madrugada aqui, o Senhor falou uma coisa comigo, sabe? Sobre um texto que eu já tinha meditado há um tempo atrás, né? E aí, hoje de manhã, Deus me deu aqui três direções aqui em relação a esse texto. Não é muita coisa, mas é algo que eu queria compartilhar com vocês. Eu orei, eu disse, Senhor, eu senti que eu... E a gente, então, deixar João para segunda-feira, pode ser? Tudo tranquilo? Pode Vocês vão ser, ler em Rosana? casa, vocês vão fazer o devocional amanhã e domingo, e aí segunda-feira a gente comenta aqui sobre o livro de João. Mas essa palavra aqui, eu não consegui anotar, eu só anotei 3 palavras, eu não consegui assim, fazer muitas anotações, mas é algo que já tinha no meu coração, né? E o Senhor falou me direcionou para compartilhar isso com vocês. E o texto está lá no livro de Esther, é um livro muito conhecido, a gente ouve muitas pregações também sobre esse texto, mas assim, há uns 2 anos atrás, Deus me deu uma mensagem, né, muito específica para uma pessoa, né, dentro desse livro aqui. E eu creio que o Senhor quer falar conosco aqui hoje também, porque o Senhor me fez relembrar e me falou mais coisas, né, a esse respeito. Amém? E a gente vai compartilhando, tá bom? Oi, Sil, bom dia! Bom Nossa linda dia, Thaís, tudo bem? tudo. Tudo jóia. Vamos Amém, orar, então, para a gente começar. amém. Pai, nós adoramos o teu nome nessa manhã. Jesus, Mais uma vez, Senhor, nós estamos obrigado, Senhor. aqui expostas, Senhor, à tua palavra, Amém, expostas ao teu Jesus. Espírito Santo.
submissas ao teu Espírito Santo, Senhor, Aleluia, ó glória a Deus, Deus. expostas umas às outras, Senhor. Nós Amém, estamos Jesus. aqui como filhas amadas do Senhor, Amém, Jesus. Deus, e nos aperfeiçoando umas outras, Senhor, nos Sim, Senhor. ajudando umas Sim, meu outras, Deus. Senhor. Sim, meu Pai. Deus, e nessa manhã nós pedimos ao Senhor que revele, Senhor, a tua vontade ao nosso coração, como o Senhor tem feito. Mais Amém, uma vez, que o Jesus. Senhor venha trazer sobre nós a tua preciosa palavra, Aleluia. revelação Em do teu nome de Espírito Jesus. Santo, aquilo que o Senhor quer nos direcionar, Sim, Senhor, Senhor, e abre que o em nosso tudo nós entendimento, sejamos Senhor, agradáveis a para que Ti, possamos Senhor. entender a tua Colocamos palavra, diante de Senhor. Ti, Senhor, a nossa mente, o nosso Sim, Senhor. coração, Sim, que o meu Senhor Deus, possa seja uma terra esclarecer todas as fértil. coisas, trazer luz Em para nome nós, de Senhor, Jesus. Sim, meu sobre o Pai. teu propósito, sobre a nossa vida, Pai. Em Nós te nome de louvamos e te Jesus. agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Meninas, então, como eu falei, assim, né, sobre a gente deixar, então, João para segunda-feira, e eu queria que a gente desse uma meditada aqui no livro de Esther, Esther, capítulo 2. A gente não vai ler todo o capítulo, eu vou falar um pouco, assim, da história. Tem muita coisa no livro de Esther para a gente aprender, muita coisa linda que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração, mas eu queria me concentrar aqui sobre Esther e sobre três aspectos, assim, então são três palavras que me vieram ao coração sobre Esther e que eu queria trazer para a gente, né? Eu sei que ontem o Senhor falou de uma forma com a gente, né, nos levando de uma forma mais dura, de uma forma mais confrontativa, né, a respeito da nossa vida, e isso aqui vem completar aquilo que o Senhor tem falado conosco, né? E uma dessas palavras aqui que o Senhor vem trazer para a gente é preparo. Amém. Deus está nos preparando. Amém. E eu queria que você tivesse isso muito claro no teu coração hoje. Deus está te preparando. Aleluia. Todas as palavras, o Senhor está nos moldando, né? Talvez o Senhor tenha dado uma sacudida um pouquinho ontem com a mensagem, mas porque é o pai que corrige aquele filho a quem ama. Se Amém. ele não se interessasse, se ele não amasse, se ele não se preocupasse, ele não falaria conosco assim, né? Nós não. Olha, o Senhor tem insistido conosco, em trabalhar conosco e nos corrigir, igual a gente faz com os nossos filhos. E isso é a prova do amor dele, do cuidado dele, do interesse dele por nossas vidas, né? E por isso o Senhor está sempre nos corrigindo. E lá no livro de Esther, gente, Esther capítulo 2, eu vou ler só alguns versículos, né? Mas vou começar lendo aqui o capítulo 2 e a gente vai entender um pouquinho, né? Esther feita rainha, é assim que está aqui o título, né, para mim, né? Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Susana, a casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti, como isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Susana, vou ler até aqui, deixa eu comentar um pouquinho, né? Acho que todas conhecem esse texto, mas só para a gente relembrar, o rei Assuero era um rei da Síria, ele era um rei que dominou sobre o povo, sobre a Babilônia, e dominou sobre o povo de Israel durante um tempo, né, haviam muitas guerras ali, e o rei Assuero havia trago lá da Babilônia muitos cativos, e entre esses cativos estavam alguns do povo de Israel, né? E aí o que está acontecendo aqui é que ele tinha uma esposa chamada Vasti, e, enfim, ele teve um tempo que ele pediu que a Vasti viesse a um banquete com ele já tinha bebido muito, né? E a Vasti se negou a ir com ele, de estar com ele, e ele ficou muito enfurecido, era uma desonra muito grande para o rei, ele queria apresentar a beleza dela para os outros reis que estavam lá se reunindo, né? E ela se negou, então ele, assim, rechaçou ela, afastou ela, humilhou ela, né? E mandou ela embora, né? E o rei ficou ali, então, naquela situação. E aí os conselheiros dele, alguns jovens ali, falaram: olha, que possam se trazer de toda a província, de todo o seu reino, mulheres, outras moças que possam ocupar o lugar da Vasti, né? Que possam ser feitas rainha. E entre essas moças estava a Esther.
É o que a gente vai ver aqui, né? E é o que está acontecendo, que a gente leu até aqui, né? A gente fala, a moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. E o rei concordou com isso, e assim fez. E aí, a partir do versículo 5, fala assim, ora, na cidadela de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Então, assim, esse Mordecai veio, né, com os exilados, veio do povo de Israel para a Babilônia e foi transportado aí da Babilônia, né, o Nabucodonosor, lá para esse reino de Suzã, né? E aqui fala assim, olha só, gente, ele criara Radassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester para a casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. E a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que assim não fizesse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Ester e do que lhe sucederia. Eu enrolei a língua aqui. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada, segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então, que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que se desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Vou ler até aqui, gente. Aqui a gente já começa a ter uma visão melhor, né? Então, se juntaram várias moças do reino lá, e entre elas veio Ester, que tinha sido deportada junto com seu tio Mordecai. Ester era uma órfã. Ester não tinha pai nem mãe, né? Ela era chamada Radassa, né? Ester era como se fosse um nome assim, estrela, né? Então cada um nome tinha Radassa era o significado dela no nome na língua judia, né? E Ester era o novo nome que ela recebeu lá no reino lá da Babilônia, né? Então mas a gente chama mais de Ester mesmo. Ester significa estrela, né? Aquela que brilha. E ela era órfã, ela não tinha pai, tinha perdido o pai e a mãe, e ela tinha sido criada por Mordecai, que era seu tio, né? Quando ele foi deportado, ele levou ela consigo, e Esther estava nessa condição aí, né? E como ela era muito bela, muito formosa, que fala que ela tinha uma aparência muito boa, muita formosura, ela foi escolhida dentre as moças para serem levadas lá para o rei, para passar por um período de tratamento ali, para ser escolhida a esposa do rei. Ela nem sabia se ela seria escolhida ou não, mas era o concurso de Miss, né, daquela época, era o Miss Universo daquela época, e Esther estava entre essas moças. E assim, a primeira coisa que eu queria trazer para a gente aqui, meninas, sobre esse contexto aqui que a gente deu, é que Esther era órfã e Esther estava aos cuidados de Mordecai. É o que tudo indica aqui não fala nem o nome da esposa de Mordecai, mas é o que tudo indica, tinha uma família ao redor dela, ela era criada por essa família do tio. E Esther tem uma palavra aqui que eu queria trazer para a gente, que era obediência. Esther não tinha pai nem mãe, Esther órfã, uma pessoa talvez carente, uma pessoa com várias dificuldades, talvez passou aí por vários traumas, por ter perdido a mãe e o pai, mas ela acha um refúgio, que são a casa dos tios, e eles a acolhem e, ao que tudo indica, criam ela com todo carinho, com todo cuidado, como se fosse uma filha realmente. A gente vai ver aqui que no texto que nós acabamos de ler, que
que Mordecai passava depois em frente lá à casa do eunuco, lá todas as vezes, para ver se Esther estava bem, se estava tudo bem com ela, né, pela preocupação que ele tinha com ela. E então a primeira palavra que Deus colocou aqui no meu coração é obediência, porque Esther, órfã, passou por situações difíceis na sua vida, mas ela obedeceu ao seu tio. Ela foi criada por ele, ela foi conduzida por ele. De onde eles estavam, foram deportados para a Babilônia, e da Babilônia lá para aquele reino da Síria, e ela, em obediência, sempre debaixo dessa submissa, né, a essa cobertura aí do seu tio, dessa família dele. Então, eu queria trazer para a gente aqui, o Senhor conhece a tua vida, conhece a tua história. Eu não sei como que o Senhor vai tratar no teu coração nessa manhã, mas assim, se há uma orfandade, se há alguma deficiência, alguma carência na sua vida, né, algo que você tenha sido privada na sua vida, a palavra para você aqui é obediência. O Senhor é esse Deus soberano sobre todas as coisas. Hoje aqui eu estava orando e pensando assim, como Deus é soberano, como Ele é poderoso sobre tudo, Ele governa sobre tudo. Eu penso assim no cosmos, né, no universo todo, essa imensidão de estrelas, de planetas, as galáxias, tudo que os homens têm descoberto, que eles demoram assim anos e anos e anos para descobrir. A ciência tem pesquisado ainda não conseguiu chegar a um ponto comum, né, sobre como foi feito o universo, como tudo se processa, né? Eles vão estudando os planetas, estudando aí as constelações, e assim os homens ficam maravilhados com o que eles descobrem, e assim há um Deus sobre todas essas coisas, esse Deus soberano que governa tanto nas regiões celestes, tanto aí né, nesse vasto universo que a gente tenta conhecer, como governa também sobre o nosso universo, esse Deus que governa sobre as bilhões, zilhões de estrelas, né, galáxias que existem. O Senhor que tem esse governo, tem o governo também dos nossos sentimentos, né? É o Deus que se preocupa, ele é Senhor do tempo, né? Ele é Senhor do infinito, e Ele é Senhor do nosso coração. Então, assim como Ele cuida disso, Ele cuida também do nosso coração, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente é. E Ele se preocupa. Ele é soberano, Ele é poderoso, e Ele poderia simplesmente nos colocar aqui e deixar a gente se virar sozinho, mas não é isso que Deus faz. Ele cuida, Ele governa, Ele instrui, Ele aconselha a nossa vida. E a nossa resposta a Ele deve ser essa resposta de obediência, como Esther fez aqui, né? Ainda que tudo parecia um caos na vida dela, ela órfã desde pequenininha, criada por uma outra família, mas Esther se coloca em submissão aqui a essa família, e isso dá a entender que é uma submissão ao governo de Deus sobre a vida dela, né? E eu queria trazer isso para a gente, sabe? O Senhor tem falado conosco aqui nesses dias, e a palavra para nós, iniciando aqui, é obedeça. Obedeça aquilo que o Senhor tem te instruído, obedeça o que o Senhor tem te mandado, né? Se coloque debaixo, em submissão ao governo do Senhor, porque Ele tem planos para te revelar. Eu assim, trago para vocês aqui nessa manhã algo que ficou no meu coração. É uma mulher, 3 fases da vida dela, uma mulher e um mesmo Deus. Uma mulher, um mesmo Deus que governa todas as coisas. Em várias fases da vida dela. A gente vai ver aqui 3 fases da vida de Esther. Em todas essas fases havia um mesmo Deus soberano sobre ela. Mesmo naquele tempo de caos, onde tudo parecia perdido. Imagine uma menina órfã, sem pai nem mãe, ainda sendo exilada, sendo deportada, teve que ser obrigada a sair como escrava da sua terra para uma outra terra, e depois ainda transportada para um outro lugar. Quantos conflitos, quantas indagações, quantos traumas, né? Quanto medo que essa menina tinha. Mas ela obedeceu, ela se colocou em submissão ao seu tio, e Deus estava construindo ali um propósito para a vida de Esther, né? A gente vai vendo isso aqui. E aqui fala assim, a partir do versículo 12, né? Eu acabei de ler, né? Em chegando o prazo de cada moça, né? Esther foi levada junto com as moças ali para ser preparada para o rei, para se encontrar com o rei, né? E ela agradou muito ao eunuco
que era ali o responsável, aquele que ia cuidar das moças, a Esther se mostrou agradável a ele, né? E já era Deus controlando esse universo de onde Esther estaria, né? Deus fez com que ela caísse nas graças desse eunuco, e ele começasse a cuidar dela de uma maneira muito especial, e já colocou ela entre as 7 ali, que seriam as mais bem tratadas, né? Levadas ali para um aposento especial. E olha só, o versículo 12 fala assim: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes ungüentos em uso entre as mulheres. Aqui eu queria passar para o segundo ponto para a gente, que é esse ponto em que nós estamos, mulheres. Eu creio que nós, como igreja, a igreja, a noiva de Cristo, está nessa fase, e nós também estamos aqui individualmente, né? É a fase do preparo. Aqui fala assim, a Esther passou por uma primeira fase de dificuldades, mas de obediência. Esther agora vem para uma segunda fase da sua vida, que é a fase de preparo, né? Aqui fala que eram 12 meses, 1 ano de embelezamento, 1 ano sendo tratadas, né? E toda a sua pele, não era só o seu cabelo, era só a pele, o seu corpo. Imagine a dieta para que ela pudesse ficar com, né, com o corpo de maneira perfeita. Esther passando ali por esfoliações, né, hidratações, né? Aqui fala de óleo, 6 meses no óleo de mirra, né, e mais 6 meses em especiarias e perfumes. Pensa bem, que preparo para essa mulher, né? E assim, alguns estudiosos falam que naquela época, principalmente naqueles reinos, né, antigos, eles, assim, essa mirra aí, né? Eles colocavam, assim, era como se fosse sabe essa coisa quando você faz, que se dizem costela no bafo, que é enterrada no chão, né? Que fazem aqueles fogareiros, né? Embaixo da terra, né? Eles cobrem de terra e aquilo fica ali fumegando, né? Aquela coisa tomando gosto, defumando ali debaixo da terra, né? Então, era assim, alguns dizem que era como se fosse isso, eles colocavam certos tachos com especiarias, com perfumes, com ungüentos, né, ali, e aquelas moças tinham que se sentar em cima daquilo, era algo quente, né, que produzia calor, para que aquele cheiro, aquelas especiarias, aqueles óleos, os perfumes entranhassem na pele delas, né? Como se fosse mesmo esse defumar, né? E pudesse exalar através dos poros dela, né? Tamanha era o tratamento, o que elas tinham que se submeter, que passar. Então, assim, esse preparo não era algo tão fácil também, não era só creminho, skincare, né? Todo dia, mas era, assim, um tratamento até rígido, né? Porque tinha que haver esse óleo, esse perfume, tinha que entranhar na pele dessa mulher para que ficasse macio e suficiente para que ela realmente agradasse ele ao rei. Então, a exigência era muito grande, né? E, assim, todo o tratamento, a esfoliação, né? Quando a gente faz uma esfoliação, um tratamento nas unhas, unha encravada não podia ter, né? Tinha que ter um tratamento nas unhas, tinha que ter um tratamento no cabelo, cabelo muitíssimo hidratado, né? De uma maneira, as sobrancelhas, tudo nessa mulher tinha que cheirar à perfeição, né? E tinha, assim, todo esse rígido tratamento de 6 meses de uma forma, 6 meses de outra. E o que o Senhor vem falar conosco aqui, mulher, sobre essa fase de tratamento para nós, sabe? O Senhor tem nos levado a esse tempo. Muitas das vezes a gente vai ter que ser como se fala ali, o barro, né, na mão do olheiro, sendo amassado. Como essas mulheres tinham que se submeter a esse tratamento aqui, a gente também sendo amassadas, sabe? Cada especiaria, cada coisa tem que entrar na sua pele, impregnar em você. Cada coisa da palavra, cada princípio do Senhor impregnado sobre você, para que você possa exalar isso, né? Então, nós estamos nesse tempo de preparo. Tem dias que o tratamento vai ser mais duro, tem dia que o oleiro tem que ir lá amassar o barro, ele tem que moldar, às vezes quebra, ele vai fazer de novo, vai refazer, mas ele precisa pôr as mãos. Às vezes a mão tem que ser um pouco mais pesada, tem horas que ele vai passar de mais leve, mas tem hora que a mão vai ter que ser mais pesada em determinados moldes que ele precisa fazer no nosso caráter. O Senhor precisa moldar o nosso caráter, e é isso que vem falando aqui, esse tratamento,
sabe? É de um tempo, demora às vezes um tempo, esse período que só o Senhor sabe, mas Ele está nos preparando como noiva, ataviada, como noiva ornada, como noiva com todo o seu corpo, todo o seu físico, toda a sua mente preparada para servir ao Senhor. O Senhor vem assim nos moldando dessa forma. Essas especiarias, esses perfumes, cada um deles cumpria uma função, né? De amaciar, de esfoliar, né? De deixar ali com um cheiro agradável, né? De tirar ali o suor do corpo, né? O que a gente tem de mazela, de casca dura, né? Onde tem ali, quando a gente vai na manicure, é o calcanhar, seja o nosso cotovelo, essas partes mais ásperas, tudo isso precisava ser tratado e amaciado ali naquela mulher. E tudo isso o Senhor tem feito nas nossas vidas. As nossas partes mais ásperas, aquelas que a gente é mais resistente, o Senhor está querendo amolecer com esse preparo dele, com esse óleo, né? A mirra era algo de cheiro forte, né? A mirra tem um cheiro forte e ela justamente servia para fazer esse tratamento, precisava abrir os poros para que esse perfume pudesse exalar. E o Senhor vem falar conosco nesse tempo de tratamento. Nós estamos nessa fase, sendo tratadas por Ele, sendo preparadas por Ele para uma nova fase da nossa vida. E assim, o Senhor não desiste de pôr as suas mãos sobre nós. O Senhor, assim como essas mulheres aqui, os ungüentos, tudo isso vinha sobre ela durante 6 meses de uma forma, 6 meses de outra. O Senhor vem falando conosco. Eu tenho fases para você, eu tenho tratamento para você. Permita-me tratar o seu coração, porque o propósito é eterno. Não é só um propósito para essa vida, para aquilo que a gente está vendo. Mas o Senhor tem um propósito eterno conosco. E o Senhor vem te dizer nessa manhã que você está nessa fase de preparo. Então, assim, ceda, que você possa se deixar tratar. Né? Quando a gente vai no cabeleireiro, quando a gente vai na manicure, a gente senta lá e às vezes eu nunca fui num spa, mas quem foi num spa aqui, né, vai se deitar lá e quantas massagens, né, quanta esfoliação, quanto tratamento a gente recebe e a gente se entrega às mãos daqueles profissionais, se entrega para fazer uma unha, para fazer um cabelo, às vezes até adormece na cadeira, porque a gente permite. Então, assim, o Senhor está te dizendo nessa manhã, o Espírito Santo está trazendo ao teu coração, permita-se ser tratada pelo Senhor. Cada fase, cada tratamento, cada creme, cada óleo que ele vem trazer, que o Espírito Santo vem derramar sobre a tua cabeça, é para te preparar para um propósito eterno. O Senhor tem óleo para derramar sobre a tua pele ressecada, o Senhor tem óleo para derramar sobre a tua cabeça, óleo fresco, óleo vindo da presença do Senhor para te tratar, para te preparar, para te adornar, sabe? A unção do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo são ferramentas, são equipamentos que o Senhor te dá para que você seja eficaz, que você seja eficiente naquilo que você for fazer, para que você seja usada por Ele. E o Senhor tem feito isso. Esse é o tempo de preparo para a sua vida. E a gente vai passar aqui para uma nova fase, né? Até essas mulheres serem levadas para a casa do rei. E eu não vou ler, eu vou só dar um contexto geral, porque o texto vai passando assim por muitas fases. Enfim, Esther é levada para a casa do rei, e ela, entre as 7, Esther é a escolhida, né? Deus faz com que o rei se incline para ela, olhe para ela de uma forma especial. Esther foi a escolhida entre aquelas mulheres para ser a nova rainha. Olha que coisa especial, gente. Depois de todo esse preparo, sabe, daquilo que o Senhor tem tratado nas nossas vidas, o Senhor tem nos escolhido como noiva. Nós, como a noiva de Cristo, nós aqui, mulheres, escolhidas para estarmos, para andarmos junto com o Senhor, para morarmos na sua casa, né, para sermos uma rainha na sua presença. O Senhor tem nos chamado como filhas. Por isso, muitas vezes, esse tratamento tem que ser extremo, né? Tem que ser doloroso, mas é porque o preparo precisa ser grande. O que vem aí, o propósito do Senhor é um propósito grande, né? E Esther é levada à presença do rei, enfim, Esther é coroada como rainha, né? O texto todo aqui, o livro todo de Esther, não é um livro muito grande, então vocês podem ler, meninas, é uma história linda, né? São 10 capítulos, né? Que é o livro de Esther, e vocês podem ler lá tudo isso que a gente está comentando. Esther é levada como rainha, e aí é a nova fase dela.
Agora ela já não é mais uma moça. Olha só, pensa bem nas fases da vida dela, de uma órfã numa terra distante, Esther é levada agora como rainha, sabe, num reino, numa outra terra, mas ela é coroada como rainha, né? Olha a fase de vida, né? De submissão que ela passou, de se, né, submeter, ser obediente ali ao seu tio. Agora Esther é preparada de uma forma especial, como as melhores mulheres eram preparadas, e Esther agora é coroada como rainha. E aí, como rainha, vem a terceira fase de Esther, que é uma fase assim poderosa, que eu creio que o Senhor está nos chamando para esse tempo, que é a fase de governo, sabe? Esther, obediência, preparo e governo. Isso foram as três palavras que o Senhor colocou no meu coração aqui. Obediência, preparo, a fase que nós estamos, e governo. Há um governo para nós, há um governo, há uma identidade com aquilo que o Senhor faz, e há um governo no seu reino, e esse governo é um governo espiritual. Esther agora é levada como rainha. Existem várias fases aqui, uma fase de conspiração, que a gente vai uma outra hora a gente lê, a gente comenta sobre isso, né? Há um governante lá do reino que também conspira contra o povo judeu. Enfim, a gente conhece essa história de Esther, que Esther se coloca ali em intercessão. E é isso que eu quero colocar aqui para vocês, sobre esse governo de Esther, né? Há um momento que Esther tem que interceder pelo povo, né? Ela tem que revelar quem ela é, de certa forma. O povo dela está numa iminência de ser morto, de ser dizimado ali da terra. Havia uma ordem ali, por causa dessa conspiração que aconteceu, de que o povo judeu fosse exterminado, mas o Senhor Deus intervém, e o Senhor usa a vida de Esther, né? Esther entra ali como uma fase de governo. Ela conclama o povo a orar e jejuar, e ela conclama assim as estratégias que o povo teria que usar. Até os animais jejuaram naquele tempo também. Outras fases na Bíblia falam disso, né? E Esther está agora numa posição, como ela é elevada à rainha, ela já governa, ela dá ordens ali a Mordecai, instrui ele o que fazer com o seu povo, e aí ela tem um momento que ela precisa entrar na presença do rei, porque assim, as mulheres, apesar dela ser esposa do rei, de ser a rainha, não era a todo momento que ela podia entrar na presença do rei, assim, de qualquer maneira, né? Havia um tempo, uma preparação especial para isso, e Esther arrisca a sua própria vida de entrar na presença do rei, sem ter sido chamada, e ela faz isso por intercessão pelo seu povo. E aí está a sua posição de governo, né? Aí o texto vai dizer assim, que ela se veste das suas vestes reais e aparece, né, diante ali do trono do rei, no palácio, e ele estende para ela o seu cetro, né? E concede a ela o favor que ela vem pedir. E assim, há uma tradução do hebraico que fala que não é só ela se vestir das roupas reais, mas ela se vestiu do reino. E esse reino que ela se veste não é o reino daquela terra, não é o reino da Síria, mas ela se veste do reino espiritual, ela se veste do reino de Deus. E o Senhor tem nos chamado a essa posição de governo, para nos vestirmos do reino dele, das fases celestiais, das partes celestiais que compõem esse reino do Senhor. O Senhor tem nos chamado para nos vestir, para nos revestir, para nos cobrir disso, né? Para andarmos de acordo com esse reino, e a gente entrar diante da presença do rei, e certamente o rei vai estender o cetro dele, o cetro de justiça, que é o cetro do Senhor, e vai atender o nosso clamor, atender ao nosso pedido. Esther passa dessa fase de uma moça simples agora para uma rainha que já governa. Esther prepara banquetes, Esther prepara estratégias para desmascarar o inimigo, e ela consegue. Gente, e o que o Senhor vem falar conosco sobre isso? Mulher, se prepare, é nesse tempo que o Senhor está investindo na sua vida, que o Senhor quer te levar para um tempo de governo, um tempo de você ser influência para outras pessoas, de você dar estratégia para outras pessoas, de você interceder pelo povo, a ponto de você se colocar entre reis, entre os grandes das casas, entre os governantes dos palácios.
para que você dê ordem e ordem no reino espiritual. O Senhor quer te revestir disso. O Senhor tem te chamado para esse tempo. Então, assim, é isso que eu queria trazer para nós nessa manhã, sabe? Sobre esse tempo da vida de Esther. 3 fases. Eu não sei em que fase você já tenha passado, não sei em que fase você acha que você está agora, mas eu acredito que você está na fase do preparo. Eu acho que eu estou nessa fase do preparo, né? Talvez eu já fui órfã, já fui carente de alguma forma, e hoje eu encontro na fase do preparo, porque o Senhor tem algo maior, superior para todas nós, e é por isso que nós estamos aqui estudando a palavra, esmiuçando a palavra, por isso que a gente está aqui se expondo à palavra, se deixando ser moldado pelo Senhor, porque há um tempo de governo para cada mulher que está aqui, e esse governo é no reino espiritual, né? Talvez você não vá para o palácio, talvez você não vá se casar com um governante de uma nação, mas você se casa com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você é contada como a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, que está sendo levada, preparada à presença dele para um governo no mundo espiritual, para interceder. E esse interceder, além de orações, esse interceder fala de se colocar entre, de você se posicionar, sabe? A favor da justiça, a favor do reino de Deus, se vestir das armas, se vestir daquilo que é poderoso no reino de Deus, que você tenha toda essa vestidura, toda essa armadura do Senhor sobre a tua vida, para interceder, para ser essa pessoa que vai se colocar a favor do reino do Senhor, que vai defender o evangelho nessa terra, que vai ser a influência, que vai preparar o banquete para aqueles que vão se assentar à mesa do rei, né? De uma mulher simples, de uma órfã, uma exilada, uma escrava, a uma rainha que hoje governa. E esse é o legado do Senhor para a tua vida. O Senhor tem deixado isso para você. O Senhor permitiu, o Senhor tem trabalhado na sua vida, o Senhor permitiu que você passasse por esse tempo, talvez, aí de ter que se submeter, de ter que obedecer, né, numa terra estranha, como escrava, criada por um tio, mas o Senhor tem te levado, feito passar por esse caminho, porque há um governo para ser colocado nas suas mãos, há um governo nas mãos das mulheres, e muitas vezes esse governo passa pela sua casa, passa por aqueles tempos difíceis, tempos que você tem que se abnegar, tempo que você tem que ceder. Quantas de nós temos que, às vezes, abrir mão daquilo que a gente tem, daquilo que a gente ama, em prol dos nossos, né? Mas, assim, o Senhor quer te dar um governo. E esse governo não é um governo, você não vai ser insubmissa ao seu marido, você não vai ser insubmissa ao seu líder, ao seu pastor, não é isso, não é um discurso feminista aqui, jamais. Nós não temos nada a ver com o feminismo, né? Nós somos femininas, mas nós não somos feministas. As mulheres cristãs sabem o seu papel e o seu governo é um governo de Cristo. O seu governo é um governo espiritual na sua vida. Você está sendo capacitada, dotada, cheia da presença do Senhor, para que quando você orar, quando você impor as mãos, quando você proclamar a palavra do Senhor, saia a justiça da sua boca, saia a palavra de poder da sua boca, palavras de acordo com o reino do Senhor, com aquilo que vem da presença do trono do rei. O rei todo-poderoso estende o seu cetro para você e ele concede o teu pedido por causa da identidade que você tem. Você já é rainha, você não é mais escrava, assim como Esther foi escrava naquele reino. Você não é mais escrava, você foi levantada à posição de rainha. Por isso você pode interceder. E por isso você pode governar sobre as nações, com aquilo que você proclama, com a sua vida, com aquilo que você deixa nessa terra. Quando você é mãe e você gera filhos santos nessa terra, há um governo espiritual através da vida dos seus filhos. Você ora, você intercede, você abençoa. Então, Deus tem te chamado para esse tempo. E nessa manhã, mulheres, é isso que eu queria deixar para a gente. 3 fases dessa pessoa. 3 fases de uma mesma mulher, mas um só Deus governando, né? No livro de Esther não se encontra o nome de Deus, não encontra a palavra Deus, mas Deus está governando do início ao fim. Deus está escrevendo essa história de Esther, e é isso que ele tem feito com você. Do início ao fim, desde que você nasceu, todas as fases que você passou, de privações ou não, de tristezas ou não, o Senhor estava com a sua mão sobre você, e ele quer te elevar à posição de rainha.
no reino espiritual, para a glória dele. Então, assim, fique com essas 3 palavras nesse dia: obediência, obediência, preparo, seja preparado pelo Senhor, e governo. É isso que o Senhor tem. E o Senhor tem um governo eterno, porque a noiva de Cristo, essa noiva que está sendo preparada, da qual nós fazemos parte, ela vai governar sobre a terra junto com o seu Senhor. Ela é a noiva do Cordeiro, né? E ela está sendo adornada para isso. Amém, meninas? Eu sei que o Senhor, às vezes, tem esse tempo duro para a gente, como Esther passou aqui por todas essas preparações, e que difícil talvez foi para ela se submeter a esse tipo de tratamento. E um longo tratamento, né? E o Senhor está fazendo isso conosco nesses dias. O Senhor está tratando as nossas vidas. E às vezes pode parecer demorado, mas o fim deles é um governo eterno. É de glória. A vida do cristão é de glória em glória, não é de derrota em derrota, sabe? Não é de pecado, não é cedendo ao pecado, não é se submetendo ao pecado, mas pelo contrário, submetendo à vontade do Senhor, ainda que errando, a gente se arrependendo e a gente se reerguendo, porque Deus é um Deus de recomeços, de nova vida. Imagina para Esther, lá na Babilônia, pensando: acabou a minha vida, estou sem pai, sem mãe, sou escrava, acabou a minha vida, acabou ali. Mas Deus havia escrito uma história de recomeço para Esther. E é isso que Deus está fazendo conosco. Deus está reescrevendo uma história, recomeçando. Sabe, se a gente erra, se a gente cai, o Senhor é poderoso para nos levantar, sabe? E recomeçar e reescrever. E o fim dele é um fim glorioso. Há governo para as nossas vidas. Então, meninas, se contentem, se alegrem nesse preparo, se alegrem nesse tempo de tratamento, porque aí vem coisas grandes, coisas maiores para nós. Amém? Essa palavra que eu queria deixar para a gente nessa manhã, que você meditasse sobre isso e que você se encaixasse, sabe? Que você agisse de acordo com essa proposta do reino para você, né? Quando você puder, ler lá o livro de Esther, né? Lê devagar e vai compreendendo ali como que se passou cada fase, cada situação, porque eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar o teu coração. E assim, que o Senhor ministre a você, sabe, nesse final de semana, que você se levante, sabe, como alguém que governa, se levante como alguém chamado. Você está na fase de preparo ainda, mas já há um futuro, já há uma promessa para você. E olha, o Deus que te faz a promessa é fiel. Ele não falha, ele não rompe o seu lado da aliança. Muitas vezes nós podemos falhar e romper o nosso lado, mas o Senhor não desfaz uma aliança. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. E a gente vai experimentar isso na nossa vida. Amém, meninas? É isso que eu queria deixar para a gente nessa manhã. Assim, preparo. Né? A gente está aí nesse meio ainda, né? Talvez já tenham alguns que já chegaram, né, à sua fase de governo aí e, né, já subiram de nível, mas o Senhor está nos chamando. Ele investe nas nossas vidas todos os dias, todas as manhãs. O Senhor nos acorda com a sua bondade e a sua fidelidade e a sua misericórdia, nos dizendo: eu estou contigo, eu vou contigo até o fim. Suporta as pressões, né? Suporta aí o deserto, o lugar árido, suporta aí a esfoliação na tua pele, suporta aí que o Senhor tem algo maior para nós. Quando você se vestir das vestes reais também, vai abalar as trevas, vai abalar o poder do inferno. E eu queria, assim, terminar aqui essa ministração aqui, me alegrando aqui com a vida da Sil, com a vida da Fabi, né? A Fabi não conseguiu entrar, eu acho, mas assim, pela célula frutífera, né? Eu falei esses dias com a Sil, a Fabi era da célula da Sil, uma célula frutífera, abençoadora, tem abençoado, tem enchido a casa de Deus com os frutos que eles têm trago, multiplicou agora a célula da Fabi já está uma coisa assim, absurda, indecente, de tão grande. Eu vi essa foto, fiquei assim maravilhada, né? Vi a Sil lá com ela. É assim, o propósito do Senhor, né? De unir as pessoas, né? De unir ali a Sil com a Fabi, né? A Sil dando toda a cobertura à Fabi, agora a Fabi já com a célula dela, e já uma célula frutificando. Ontem, né? A Sil colocou lá que 2 pessoas se renderam ao Senhor, pessoas sendo curadas, transformadas. Gente, se isso não é
governo no reino. Sabe por quê? Elas governando sobre o reino das trevas, tirando gente do reino das trevas, né? A gente vai ler lá no capítulo de João, fala assim que os campos já estão brancos. Vocês vão ler isso, que vocês vão ler isso no final de semana. Os campos já estão brancos, você não pensa nisso, sabe? Das pessoas estarem ali sedentas, prontas, né? E vocês numa posição de governo agora, de intercessores, de abençoadores, de colocar as mãos sobre eles e eles serem retirados, libertados do reino das trevas, Amém. né? E virem para o reino da luz. Que testemunho maravilhoso, gente. Isso, assim, alegra o nosso coração, dá um upgrade nesse final de semana. Esse final de semana a nossa igreja tem batismo, tem recepção de novos membros, que coisa linda. Tem gente lá da célula, lá da Sil, né? Glória a Deus por isso, como no outro teve também. Então, gente, é assim, resgatando vidas, governando sobre o reino das trevas, sabe? Avançando aquilo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a igreja que vai avançar. É a igreja que vai avançar e vai resgatar muitos. Então, assim, pensa nisso, receba essa palavra nessa manhã, esse testemunho, Amém. e assim, que o Senhor alegre o teu coração esse final de semana, né? Amém, Que você Jesus. esteja sendo preparada e moldada para esse governo. Pensa nisso, essas 3 fases de uma mesma mulher, mas é um Deus governando sobre todas as coisas, um Deus soberano. Não importa qual fase que você tenha passado, Ele está no controle de todas as Aleluia, coisas. glória a Se a Deus. gente obedece, se submete ao preparo, a gente chega na posição de governo com Ele. E não é um governo para a nossa vaidade, é um governo para a glória dele. Amém? Amém. Amém. Vamos orar, meninas. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra é tão poderosa, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo Obrigada, chamado do Jesus. Senhor para as nossas vidas. Sim, Quem Senhor. somos nós, Senhor? É Talvez verdade, nós meu nos Deus. colocamos nessa condição de órfãos, Senhor, de É, meu pessoas, Deus. Senhor, incapazes, vulneráveis, pessoas sem cobertura na nossa vida, mas o teu plano para nós é Amém. bom, Senhor. Amém, Como diz a tua Jesus. palavra, só tu sabes os planos que tu tens a nosso respeito, os pensamentos que são muito maiores do que os nossos, para nos dar o fim que nós desejamos, Senhor. E Amém, nós queremos Jesus. nos submeter, nos colocar debaixo, ó Deus, da tua autoridade, Em Senhor, nome de e nos Jesus. colocar nas tuas mãos para esse preparo. Sim, Trabalha as Senhor. nossas vidas, Senhor, Sim, trabalha o meu nosso Deus. coração. Senhor, Trabalha, expõe, Jesus. Senhor, o nosso coração à tua palavra, Senhor. Sim, ó Deus, e nos Deus. molde, Senhor, segundo a tua vontade. Amém, Derrama esse Jesus. óleo, esse unguento sobre a Sim, nossa meu pele, Deus. Sim, sobre a Senhor. nossa cabeça, Senhor. Sim, Derrama ó óleo Pai. fresco sobre a cabeça de cada mulher aqui, Senhor, Sim, que meu receba Deus. uma porção dobrada do teu Espírito Santo, Aleluia. óleo ungido sobre a sua cabeça, Senhor. Glória a Deus, que a Deus. nossa mente receba desse óleo do Sim, Senhor. Senhor. Deus, e tudo que há em nós seja impregnado, Senhor, dos Amém, teus Jesus. perfumes, Senhor, daquilo que vem do Senhor. E o Aleluia. Senhor, Deus, possa nos colocar nessa posição de Sim, governo, ó Deus. mas Em um nome governo de Jesus. submisso a Ti, mas um Sim, meu governo Pai. sobre o reino espiritual, Senhor, sobre o reino das trevas, Senhor, e nós Aleluia. seremos usadas, Senhor, em intercessão a Amém, favor das Jesus. Amém, vidas, Senhor, Jesus. para a glória do Teu nome, Senhor, e que Amém. muitas vidas sejam salvas, sejam transformadas Sim, através Senhor. de nós, Senhor. Em Nós nome de confiamos na Tua Jesus. fidelidade e nos submetemos a Ti. Glórias Amém. e honras Amém. ao Teu nome, Senhor, por Amém, tudo que o Jesus. Senhor já tem feito, Senhor. Sim, E meu muito Deus. obrigada por nos chamar, Senhor, da Obrigado, Jesus. escravidão para o Sim, ó trono, Deus. Senhor, para um palácio, Senhor, na Sim, Tua Senhor. presença. Sim, Muito meu Deus. obrigada, Senhor, em Amém, nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Amém, Rô, meninas. Amém. Palavra só maravilhosa. para contar um testemunho pequenininho do que Daqui a aconteceu pouco ontem, não. né? Tá mudo? Não, daqui a pouco a Priscila fala, Pri. Não, tá Deixa. bom. Então, só assim, então. Pode falar. Tá mudo. Tá mudo, sim. Tá mudo, sim. Ontem nós ficamos muito impactadas do que Deus fez ontem lá na célula, né? Para vocês verem o poder de Deus, o poder do posicionamento, né? Como Esther se posicionou, né? E quando nós se posiciona diante de Deus, a gente vê frutos, a gente colhe frutos, né? E ontem foi assim um divisor de água, né? Eu tô lá com a Fabi, junto com ela na célula, sou a co-líder dela, né? E isso é muito tremendo, porque na minha eu sou líder, mas na dela eu sou co-líder. E a gente vê como que Deus faz. E ontem, quando nós estávamos lá, né, uma pessoa que era homossexual
aceitou Jesus. Oh, glória a Deus. Gente, assim, eu comecei a chorar, né? Porque Bênção. é uma pessoa improvável, sabe? Uma pessoa que Deus resgatou das trevas. Domingo ele vai estar lá na igreja. Oh, Olha, glória a Deus. olha que coisa Gente, tremenda, né? E o mais lindo disso Jesus. tudo, que foi assim, né? Quando eu estava ministrando, que foi eu que ministrei a palavra ontem, Ai, que lindo. Jesus mandou eu parar e dizer para ele que o amava e eu não sabia que ele era homossexual. Olha, Gente, que coisa que linda. Jesus mandou eu dizer assim mesmo para ele que Jesus não via o pecado dele, porque a palavra ontem, dessa semana foi de confronto, né? Foi. De apertar a gente. E eu olhei para ele, na hora da palavra, o Espírito mandou eu dizer isso para ele. Eu fui lá, botei a mão nele e disse para ele: Jesus não olha o seu pecado, Jesus olha o seu coração e ele está mandando dizer que te ama. Aleluia. E Glória a virei as costas, voltei a ministrar a palavra. Depois a Fabi foi orar por ele, Deus. Só falou a por mesma, ele. o Beto de longe falou: Jesus te ama. Então o carinho, e ele ficou assim impactado, que ele falou assim: eu nunca vi um amor tão grande sendo Ah, derramado sobre glória a a minha Deus. vida nesse lugar. Olha como que Deus é, né? E Deus é profundo. E uma outra menina que chegou com a sua filha lá, ela tem autismo alto, grau alto. E ela falou assim: você ora por mim? Eu falei: claro. Fui eu começar a orar. E Deus repreendeu o espírito de suicídio. Ela falou que naquela semana ela ia tirar a vida dela. Gente, Olha Senhor. como que Deus está à procura, gente. Ontem nós falamos de a procura de verdadeiros adoradores, não é verdade? E hoje nós estamos falando do posicionamento do que Deus tem para nós. Então, assim, eu só quero contar isso que o Senhor fez, sabe? E ver Glória como a que Deus ele Deus. continua trabalhando e fazendo, né, e alcançando pessoas. Então, assim, eu estou muito Amém. feliz. Ontem eu, Fabi, então nós ficamos muito impactadas do que Deus fez ontem. A mulher, a mulher com um problema, nós oramos por ela, por enfermidade, e ela falou que chegou lá em casa, a roupa dela estava toda suja. Gente, olha como que Deus fez Gente, ontem. Você é gente, que coisa testemunha. linda. Isso não é governo no mundo espiritual? É. Coisa linda, que coisa linda, gente, que coisa linda. A gente Amém, fica assim amém, emocionado e assim amém, impactado. Que tempo que a gente está vivendo. Que amém, tempo amém, precioso. E assim, amém. é isso, sabe? Não, São essas fora uma pessoas que outra se que estava localizar. desviada do caminho, voltou para Jesus ontem também. Diz que vai domingo na igreja. Olha, gente. Gente, eu tô assim, a gente vai ter o batismo no domingo e a gente já tem 10 pessoas aguardando a nova classe começar. 10 pessoas já, gente, nem terminou, já tem gente, não, eu estou esperando quando vai começar a próxima. Então, Amém, assim, a gente fica Jesus. maravilhado de Deus fazendo isso através das células, através de pessoas. Olha aí, a Amém, Fabi, Deus está fazendo e Deus quer fazer através de amém, cada um de nós. amém. Então, assim, meninas, vamos nos posicionar, porque lá vem coisa grande. Né? Pode falar. O pastor me desafiou, né? Desafiou eu, a Fabi, né? E o pastor falou assim: abre outra cela, abre outra cela. Falei: amém, pastor, então vamos embora. Vambora, gente, olha, eu tenho culto terça, eu tenho célula quarta, eu tenho célula quinta. Olha, e não tem prazer melhor do que distribuir o meu horário na presença de Deus. Por ele que estou gastando a minha vida, né, Silvia? Exatamente. Glória a Amém. Deus. Pri, pode falar. Então, eu tenho passado esse último mês tem sido muito difícil para mim, né? E eu não estava entendendo muita coisa. E aí, no início do mês, eu recebi uma mensagem da minha irmã, ela falando para mim que a minha tia, que me adotou quando eu era criança, ela ficou enferma. Ela tá de cama e não tem quem cuide dela, né? E aí eu voltei muito no passado, apesar de já ter perdoado, eu voltei muito no passado e aquilo estava me machucando, só que estava inconscientemente me machucando, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? E aí a gente falando sobre posicionamento, eu fui falar com a minha líder, que eu falei assim, tá acontecendo isso, e aí ela foi futucando e aí chegou, né, na mensagem.
E aí ela falou para mim assim: você não tem culpa de nada, você não precisa cuidar de ninguém, você não precisa se sentir culpada por não poder estar perto para cuidar. O que ficou no passado ficou, Deus te tirou de lá, ele teve um propósito. E aí ela foi falando aquilo para mim, né? E eu fiquei assim, né? Aí ela virou para mim e falou assim. Aí eu falei para ela, né? Eu tô com vergonha de falar com a Cissa que eu voltei lá atrás. Aí ela falou, não tenha vergonha, né? Porque às vezes a gente precisa declarar que a gente tá com dificuldade, que a gente errou. E esse posicionamento ontem me fez dormir melhor. Ontem eu parei de ter, né, enxaqueca. E é isso, é se posicionar na palavra de Deus, sabe? Eu falei assim, mas aí eu ainda falei para ela assim, não, mas eu tô lendo a palavra, eu tô orando, eu consegui no domingo na igreja. Ela falou assim, mas você tem que se posicionar. Não adianta você só ler a palavra, não adianta você orar, não adianta você ouvir louvor se você não se posicionar. Então você tem que se Exatamente, Pri. posicionar. E assim é muito importante isso, sabe? O posicionamento da gente diante da palavra. E eu assim estou muito feliz de ontem foi impactante, hoje foi impactante a mensagem de novo. E eu espero que assim como ela faz a gente se cuidar, se posicionar, que as outras meninas também façam isso, sabe? Se entregar mais. Porque às vezes eu falei para ela, eu falei exatamente o que eu falei ontem, eu falei assim, mas eu tô lendo a palavra, eu tô Não é o orando, suficiente, Pri. Aí ela falou assim, mas isso não é, tem que posicionar, tem que falar assim, você não é culpada, Deus já te tirou de lá. Exatamente. Aí eu falei para ela Exatamente. assim, nossa, mas que vergonha ter que voltar no passado, né? Aí ela virou para mim e falou assim, Deus vai te colocar no passado quantas vezes for necessário para poder te Exatamente. te curar, te moldar, fazer novo. E hoje você falando do barro, às vezes o barro vai doer, porque vai ser mais pesado. E ele tem que voltar, não tem jeito, gente. O seu passado, Pri, ele não é uma vergonha. O seu passado vai alcançar o reino de muitas pessoas que precisam ouvir o seu testemunho. Por isso que Deus vai te levar ao passado. E quando você falar do passado, você não sente mais dor, né? Porque é libertador. Jesus já te curou, já te transformou, né? E a igreja, a gente precisa estar dentro da igreja. Isso que nós estamos fazendo aqui é maravilhoso, mas a comunhão é essencial, né? A comunhão é essencial. Então, eu creio que você é uma benção, querida. Amém. Você é uma benção, você é uma menina do Senhor e Deus quer realmente te usar para libertar aqueles que estão aprisionados, né? Eu me lembro que quando Deus me chamou para intercessão, né, que nós todos somos intercessão, mas para uma área específica na intercessão, Deus usou o meu passado, sabe? Usou o meu passado para isso, para eu alcançar as pessoas. Então, assim, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar do meu passado, eu não tenho vergonha nenhuma, não sinto dor do meu passado mais, eu fui curada, assim como você está sendo curada, né? Mas o seu passado vai alcançar o perdido, pense nisso, viu? Amém. Eu fico muito feliz. A Rô trouxe a palavra certa hoje, sabe? Eu precisava terminar de ouvir. Ela é profeta. Amém. Assim, não, foi assim, como o Espírito Santo falou comigo hoje de manhã, sabe? Assim, mudando tudo, porque eu estava preparada para a gente ler João, e o Senhor mudou no meu coração, assim, e eu fico assim, né, Senhor, é isso mesmo? Deus, é para ir nessa linha, a gente fica, mas assim, é porque é o Espírito Santo que está fazendo na nossa vida, e é o que assim falou para a Priscila, é isso, Pri, assim, o teu passado não te condena mais, sabe? E se o Senhor te perdoou, agora você precisa se perdoar, né? A gente precisa perdoar os outros e a gente precisa se perdoar também, né? E o perdão é libertador, né, Rô? Libertador.
Então, olha só, a leveza, né? As coisas todas vão acontecendo. E assim o Senhor vai nos levar a novos níveis. Amém. Assim como aqui a Sil, a Fabi estão experimentando esse tempo, né? De frutos que o Senhor vai, né? Amém. vai tá trazendo. O Senhor tem isso para cada uma. O Amém. Senhor tem Amém. para ser isso para cada uma. Amém. E assim, o teu testemunho, Pri, para impactar muitas mulheres, muitas pessoas, abençoar muitas pessoas. Amém. Querem também, todas que estão aqui, Luísa, Bianca, Fabrícia, Fernanda, né? A gente tem algo do Senhor. Keren, tu quer falar uma coisa? Não, eu disse amém. Estou Amém. concordando. Amém, amém. Vamos terminar então, menino. É o teu filhinho aí atrás. Teu filho, Keren? É, Isaac. Ah, O Isaac estava prestando atenção, só que ele não Amém. para. oi, Isaac, tudo bem? Que Deus te abençoe, viu? Amém. Vamos orar, meninas. Se ora por nós, Sim. ora por nós, encerrando. Amém. Senhor, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez nessa manhã. Obrigada por Amém. essa palavra. Obrigada pela vida da Rô, Jesus, porque é assim que o Senhor faz. Às vezes nós preparamos tantas coisas para falar, né, a palavra para ser entregue, mas o Senhor muda tudo. Porque o Senhor é assim, o Senhor faz aquilo que o Senhor deseja. O Senhor sabe o quanto nós precisávamos ouvir essa palavra nessa manhã, e por isso o Senhor é tão precioso para nós, porque o Senhor se importa com a gente, o Senhor importa conosco. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Toma cada um aqui presente. O Senhor conhece cada uma das tuas filhas, conhece cada necessidade delas. Que nessa manhã, Jesus, essa palavra possa gerar frutos sobre o coração das minhas irmãs. E para cada coisa que talvez elas possam fazer, ela possa lembrar de Esther. Esther largou tudo, Jesus, se preparou, ela teve o tempo do preparo, ela teve o tempo dela buscar, e era uma mulher temente a Deus. Que nós possamos ser assim, Senhor, sendo preparada para a obra, preparada para viver os planos e os propósitos que o Senhor tem para nós. Que nós possamos, ó Deus, ser íntima do Teu Espírito, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, nos aprofundar na Tua palavra e nos nossos momentos de orações, nos nossos momentos de devocionais, nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, conhecer os segredos do Teu coração. Por isso nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meninas. Beijo para vocês. Beijo. Final de semana intenso que a gente vai se ver. Quem a gente não vê, que tem um final de semana abençoadíssimo também. Vou gastar Segunda-feira minha a gente vida tá lá aqui. pelo Senhor. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Fernanda. Beijo. Tchau, Fabrícia. Tchau. Beijo, Tchau. gente. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.